A paz do Senhor a todos, estamos mais uma vez aqui para trazermos um resumo da nossa lição, né? Nesse trimestre nós estamos estudando sobre Jesus e o reino de Deus. Então nessa aula de hoje, né, nós temos como tema ame a Deus e ao próximo, né? Esses dois grandes mandamentos que o Senhor ele deixou para a sua igreja. Na introdução, né, lá em João 15, versículo 12, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, como podemos amar as pessoas com a medida do amor de Cristo, né? Essa é a indagação que nós vamos tentar responder durante toda essa aula, certo? Para você que está em casa, você pode deixar a sua Bíblia aberta no livro de Marcos, o capítulo 12, os versículos do 28 ao 34, que é a nossa lição em classe, certo? Então, desde já convide seus colegas, pegue esse vídeo, né? Envie para os seus amigos, para que eles também possam tomar conhecimento da aula de hoje. Então, os objetivos dessa aula são três: apontar a centralidade do amor no Evangelho, né? Nós temos o texto aqui básico, né? O texto central, que podemos citar aqui, que é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa foi a grande prova, né, de amor de Deus para com a humanidade. Ela deu Deus deu seu único filho, né, para que a humanidade pudesse ter a certeza da salvação. O outro objetivo é relacionar lei, Cristo e o novo mandamento, né? Vamos saber que relação existe entre a lei, Cristo e o novo mandamento. E o grande indagação: será que Cristo ele veio anular a lei, né? E o terceiro objetivo é expressar a importância do amor ao próximo, tá bom? Prosseguindo, vamos entrar já no tópico primeiro, que fala sobre Jesus e a lei de Deus, né? Nós sabemos que lá no Pentateuco nós vamos ver alguns livros que vão trazer, né, toda a lei que o Senhor estabeleceu lá no Antigo Testamento, né? Nós estamos falando sobre Jesus e a lei de Deus. Então, sabemos que a lei ela foi entregue ali a Moisés, aos profetas, com o objetivo de trazer, né, como está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 25. Segundo Paulo, a lei conduziu o homem em segurança até que Cristo finalmente viesse à terra para cumprir o seu propósito de salvar a humanidade e permitir que ela pudesse novamente ter acesso ao Pai. Aqui fala de relacionamento, né? Então, a lei ela veio como uma ponte entre Deus e os homens. Sabemos que no Antigo Testamento não existia essa liberdade direta, né, das pessoas chegarem e adentrarem a presença de Deus. Então, a lei era uma ponte. Era uma ponte que apontava para Cristo. Se a gente pegar todo o Antigo Testamento, os profetas e sua lei, nós vamos ver que todos os livros, né, de Gênesis a Malaquias, ele vai apontar para o Messias, né? Então, a lei ela serviu para isso, para apontar a Cristo. Em Jesus, a lei não foi negada, mas sim cumprida de forma completa e definitiva. Nós vamos ver o contexto em Romanos, capítulo 10 e o versículo 4. Então, Jesus, ele não veio para anular a lei, pelo contrário, ele veio para cumprir. E quando foi que ele cumpriu a lei? Lá na cruz, seu sacrifício, né? A lei ela se dividia em lei civil, em lei moral e lei sacrificial. E nós sabemos que lá no Antigo Testamento era necessário vários tipos de sacrifícios, né, para que a humanidade pudesse se apresentar ao Senhor. E os sacrifícios exigidos no Antigo Testamento teriam que ser feitos com animais perfeitos, animais sem mancha, né, que tivessem perfeita condição. E nós sabemos ainda que todos esses sacrifícios apontavam para o sacrifício perfeito. Que sacrifício perfeito foi esse? Foi o sacrifício de Cristo. É por isso que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele foi o sacrifício perfeito que veio para
sacrificou a si próprio para poder salvar a humanidade. Então a cruz, ela é o maior símbolo do cristianismo por isso, né? Porque ele se sacrificou, mesmo sendo perfeito, para que eu e você pudessem, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, através do sacrifício na cruz, uma nova aliança estabelecida por Deus com toda a humanidade, tá certo? Então, Cristo, ele cumpriu a lei em sua totalidade. É interessante que Jesus Cristo, ele veio e resumiu toda a lei em 2 mandamentos, que é justamente o que nós estamos estudando nessa lição. Que 2 mandamentos foi esse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, prosseguindo no tópico 2, nós vamos falar sobre o primeiro grande mandamento, que é o amor a Deus, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Então, o Senhor tem que estar acima, né? Ele tem que ser o centro, né? Jesus deve ser o centro das nossas vidas. Ele tem que ser o central, algo central. Então, o que é amar a Deus? E o que é necessário para que esse amor seja desenvolvido? Então, o que é amar? Você já parou para pensar o que é amar? Né? Será que amar é o que muitas vezes a gente vê em alguns filmes, né? Aqueles filmes românticos que as pessoas fazem, aqueles sacrifícios. O que realmente é amar? Já parou para pensar sobre isso? Então, amar não é simplesmente demonstrado em palavras. Muitas pessoas dizem que amam, mas as suas atitudes, elas diferem daquilo que eles falaram. Então, o verdadeiro amor, ele é demonstrado por ações. É por isso que eu citei o texto lá no livro de João capítulo 3 e o versículo 16, que o Senhor, ele demonstrou o seu amor, né? E ele demonstrou o seu amor através de um sacrifício, né? Ele enviou o seu filho. Então, o verdadeiro amor, ele é demonstrado através de ações. Então, o que é necessário para que eu e você possamos amar ao Senhor? Primeiramente, precisamos ter um relacionamento com Ele, né? Você já parou para pensar, já olhou lá no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes sociais, quantos amigos você tem? Quantas pessoas te seguem lá no Insta? Né? Você pode até falar que existe um número enorme de pessoas que são seus seguidores. Mas será que você tem relacionamento, tem intimidade com cada um deles? Então, para que nós possamos amar alguém, primeiramente nós precisamos nos relacionar. E o relacionamento, nós temos vários tipos de amigos. Temos aqueles mais próximos, temos os mais distantes. Até o próprio Jesus, né? Ele tinha 12 discípulos, né? Mas dos 12 discípulos, tinham 3 que eram mais próximos a ele. E tinha um, né, que ele chamava de o discípulo amado. Então, o próprio Jesus, ele fez aquela hierarquia dos discípulos, e o mais próximo e o mais próximo ainda. Então, é a questão do relacionamento, da intimidade. Eu e você também temos muitas pessoas que nós conhecemos, que nós tratamos como amigos, como colegas, mas sempre tem aqueles que nós temos mais intimidade, aquele que nós podemos conversar, dizer algumas coisas que nós não dizemos a praticamente ninguém, mas dizemos àquela pessoa, porque nós confiamos, nós temos um relacionamento, nós temos intimidade. Então, com Deus não é diferente. Para que haja esse amor a Deus, é necessário conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. É o que está escrito lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ter prazer em estar na presença de Deus. E como eu posso fazer isso? Através da oração, né? Que a oração, eu acredito que é a maior forma de dialogar com Deus, né? Não só a oração, como também na leitura da sua palavra, porque quando nós começamos a ler a Bíblia, costumo dizer que a Bíblia é a carta aberta de Deus para a humanidade. Então, começamos a conhecer todos os atos, tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor tem ainda para realizar na humanidade. Então, a Bíblia, ela realmente é a boca de Deus para a humanidade. Então, precisamos ter prazer em diariamente estarmos em contato com a leitura, com o nosso devocional com Deus, certo? E outra coisa que nós podemos fazer para amar a Deus verdadeiramente é renunciar às nossas vontades, os nossos desejos e atos que não agradam ao Pai, né? Podemos ler ali o versículo de Lucas, capítulo 14, versículo 33, para dar uma base melhor nesse assunto. Então, o que é renunciar? É abandonar.
é deixar para trás. Então, se eu sei que na minha vida tem algo que eu sei que vai entristecer, que vai impedir, que vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus, eu preciso abandonar, eu preciso deixar para trás, eu preciso procurar superar isso, porque isso mostra a minha prova de amor para com Deus. E possa ter certeza que quando nós deixamos algo para agradar o Senhor, nós não perdemos, pelo contrário, nós só temos a ganhar, certo? Então, que Jesus venha ser o centro das nossas vidas, né? Está escrito que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Prosseguindo para o tópico 3, nós vamos falar sobre o amor ao próximo, né? Como já foi falado em outra lição, nosso próximo é todo aquele que está a nossa zona de alcance, né? Nem sempre o nosso próximo é alguém que nos ama, é alguém que nos trata bem. Muitas vezes o nosso próximo é o contrário, é alguém que nos maltrata, que fala mal da gente, é alguém que procura nos prejudicar uma coisa, mas esse sim é o nosso próximo. Porque se nós amarmos somente aquele que nos ama, que diferença tem entre nós e o mundo? Nenhuma. Então, Deus, ele nos aconselha, né? Ele nos manda, na verdade é um mandamento, né? Ter esse amor ao próximo. Está escrito lá em Marcos, capítulo 12, versículo 31, que diz assim: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar a si mesmo. Você já parou para pensar? Será que eu me amo como eu deveria me amar? Será que eu reconheço em mim que eu sou imagem e semelhança de Deus? Né? Muitas vezes nós estamos vivendo num mundo onde existem os estereótipos, né? Existem lá os padrões que a sociedade impõe, né? Padrões de beleza, padrões de várias e várias áreas, que muitas vezes nós estamos tão vidrados, tão afissurados nesses padrões, que começamos a nos diminuir, a nos sentirmos insignificantes a tal ponto que quantas pessoas estão dentro da igreja, mas estão depressivas, estão algumas delas isoladas socialmente, não conseguem ter amigos, não conseguem se olhar no espelho, certo? Olha, o segundo grande mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Então, para que eu ame o meu próximo, eu preciso me amar. O que é se amar? É aprender a se valorizar. É entender que eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, eu não sou qualquer pessoa. Eu não sou algo insignificante. O Senhor, ele fez um grande sacrifício por mim, né? Ele entregou sua vida por mim. Então, eu não sou uma pessoa sem valor. Eu tenho valor. Então, eu preciso me olhar no espelho e dizer: Senhor, muito obrigada, porque tu me fizeste, eu sou um projeto teu, né? Então, se você, né, tá se sentindo diminuído, porque você tem se comparado a algum padrão imposto na sociedade, pare com isso, né? Peça a Deus misericórdia, peça ao Senhor que Ele lhe ensine, lhe ajude a se amar, né? Que você aprenda a valorizar cada detalhe da sua vida. Porque você é especial. Deus, quando lhe criou, né, lá no Salmos, se eu não me engano, 139, fala que o Senhor, ele nos conheceu ainda no ventre das nossas mães. Você imagina o que é isso? Quanto você é especial para Deus? Então, eu preciso me amar, né? A segunda coisa, eu preciso amar ao meu próximo. Quando a gente fala em amor ao próximo, nós lembramos muito da parábola do bom samaritano. Mas hoje eu preferi trazer outro texto da Bíblia que eu estava lendo essa semana, eu achei muito interessante. Lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 8, estou aqui trazendo a linguagem de hoje, tem essa passagem que fala assim: o oficial romano respondeu: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Essa passagem ela é muito retratada quando fala-se em fé, né? Nós sabemos que essa passagem fala de um centurião, que era alguém, um líder importante, que tinha 100 soldados ao seu dispor, né? E esse soldado foi até Jesus, o servo dele estava enfermo, ele disse que o Senhor disse que ia lá para curar, ele disse que nem precisava o Senhor ir, porque ele cria que se o Senhor dissesse só uma palavra, o servo dele ia ficar bom. Então, eu estou falando aqui sobre amor ao próximo. O que eu achei bem interessante
é que esse centurião, por ser um homem importante, alguém, né, um líder, ele não foi pedir a Deus, não foi lá se humilhar, pedir ao Senhor para curar alguém, um filho, uma mãe, uma esposa, não. Ele foi pedir a Jesus para que curasse o seu empregado, o seu servo. Então, eu achei essa passagem assim maravilhosa, né? Que mostra, exemplifica que realmente, que nem sempre o nosso próximo, né, é alguém da nossa família. Muitas vezes o nosso próximo é alguém que está ao nosso serviço. Porque, assim, essa passagem me chamou a atenção. Porque hoje é muito mais fácil nós vermos os servos pedindo pelos seus senhores, né? Mas os seus senhores olhar e ver a questão do seu servo, isso é menos fácil de nós vermos, né? Mas esse centurião, ele demonstrou amor ao servo dele. Então, ele demonstrou amor ao próximo. Então, mais uma vez digo, nem sempre o seu próximo vai ser aquele que ele ama, que ele trata bem, né? Que ele afaga. Então, o seu próximo, muitas vezes, está retratado, né? Nenhum familiar seu que lhe tratou mal, né? Nenhum vizinho seu que falou mal de você, nenhum coleguinha que lhe fez bullying em você por você ser evangélico, por você ser cristão, né? Então, nós precisamos pedir a Deus que coloque amor em nossos corações, né? Então, amar ao próximo envolve também a questão do perdão, né? Para que eu ame meu próximo, preciso perdoar as más ações de muitas das pessoas. Eu preciso deixar de ter razão para ter Cristo. Amar o próximo também significa doar-se. Antes de tudo, doar-se. Nessa imagem que eu trouxe para vocês, fala assim: coragem para se doar num mundo que só pensa em receber. Quem aqui não gosta de ganhar presentes? Quem aqui não gosta de receber agrados, né? Mas a Bíblia nos ensina lá no livro de Atos, o capítulo 20, versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, amar ao próximo é se dedicar, né? É fazer de bom grado e mais, sem esperar recompensa. Nem sempre, né? Ou posso falar que na maioria das vezes, quando nós fazemos alguma coisa para alguém, nós muitas vezes não temos o retorno. Mas isso é amar, é fazer sem querer nada em troca, né? Estamos aí vivendo uma pandemia, vivendo agora na nossa cidade. Tivemos muitas casas que foram alagadas nessas fortes chuvas que vieram, né? Tão pouco tempo. Muitas pessoas perderam seus bens, muitas pessoas perderam, estão sem ter como se alimentar, perderam tudo que tinha dentro de casa. Então, como posso amar o meu próximo? Como eu posso exemplificar o meu amor ao próximo nessa situação? Então, se você pode contribuir, se você pode trazer 1 quilo de alimento, uma cesta básica, faça isso, né? Se doe, né? Vá lá ajudá-lo a recompor, a fazer uma limpeza na casa dessa pessoa. O gesto mais simples, né? Vai demonstrar o quanto você é especial para aquela pessoa, o quanto aquela pessoa é especial para você. Então, são grandes coisas, mas a mínima coisa que você fizer com dedicação, né? Sem exaltação, isso vai ser uma prova de amor para o seu próximo, tá bom? Então, o quarto tópico, né? Antes da gente ir para praticar, né? Ele fala muito sobre isso, que nós precisamos amar com a mesma medida que Cristo nos amou, certo? Então, para que nós possamos amar com a mesma medida de Cristo, é necessário nós deixarmos primeiramente que Cristo, ele seja o centro das nossas vidas. Não é fácil. É muito fácil amar quem nos ama, né? Presentear quem nos presenteia, né? Mas Deus, ele nos ensina diferente. Precisamos ser seguidores do Senhor Jesus nas mínimas coisas. Não precisamos sim orar, precisamos nos relacionar com ele, mas precisamos olhar o próximo, sentir a dor do outro, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, para finalizar, vamos praticar, né? Eu trouxe esse desafio para você, juvenil, né? Nessa semana, escolha alguém específico para que você ore,
durante toda essa semana, você vai orar pela vida dessa pessoa. Essa pessoa pode ser seu colega de escola, de faculdade, do seu trabalho, sua vizinhança. Então, você vai orar, né? Porque a oração, ela é uma prova de amor. Muitas vezes alguém nem sabe que você está orando por ela ou por ele, né? Mas é uma prova de amor que você dá em silêncio, onde só você e Deus está vendo, mas que com certeza nada que nós fazemos está distanciado dos olhos do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe, que esses 2 mandamentos eles venham ser presentes em nossas vidas, que nós possamos ter o desejo, o prazer de a cada dia conhecer mais o Senhor, de nos relacionarmos com Ele, que esse amor a Deus ele venha crescer de tal forma, né, que nós possamos nos sentir plenos em estar na presença do Senhor e que venha a ser transmitido através também do nosso amor ao próximo, porque está escrito: se eu não amo o meu próximo que eu estou vendo, como é que eu posso amar a Deus que eu não estou vendo? Então, que possamos ser luz, que possamos ser sal na terra e que possamos sim fazer a diferença no mundo em trevas. Que Deus abençoe e fiquem todos com a paz do Senhor. Até mais.